claquete. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Eu sou o professor Manuel, atuo no curso de dança licenciatura na Universidade Federal de Pelotas, né? E a convite do Núcleo de Folclore, na pessoa do professor Tiago Amorim, coordenador do núcleo e colega de trabalho no colegiado do curso de dança licenciatura, fui convidado a estar aqui mediando uma conversa hoje entre dois artistas gaúchos, negros, homens negros, né? Importante ressaltar o gênero, a raça, né? A racialidade nesses contextos, né? Para pensar um pouco sobre as potências e controvérsias, né? A partir desse lugar das negritudes dentro do movimento gaúcho, do movimento tradicionalista gaúcho. Enfim, iniciei me apresentando, mas gostaria também de saudar toda a ancestralidade que, de inúmeras questões e por ordem do que desconhecemos, né, nos reuniu nesse momento para poder discutir um pouco, conversar, aprender, né, sobre a temática. Eu tenho discutido com o professor Tiago a importância desses espaços, o quanto que eles são pedagógicos, educativos, no sentido da gente estar circulando a produção do conhecimento que se faz nos inúmeros espaços da cultura popular, né? Enfim, um diálogo também a partir desse lugar dos artistas que compõem esses espaços, né? Então, é sempre motivo de muita alegria a gente poder fazer esses espaços de compartilhamento, né? Acredito que é uma das missões da universidade, sem dúvida, estar produzindo conhecimento também a partir desses lugares que são as margens, que são as culturas populares e que a gente faz todo o movimento para colocá-las no centro da discussão. Enfim, eu vou iniciar pedindo para que os convidados se apresentem, né? Por favor, eu vou iniciar com o Rosan, que está um pouco mais longe, né? E aí, na sequência, o Robson Cavalheiro. Fiquem à vontade, a gente pensa aí mais ou menos de 5 a 8 minutos, ou a 10, não há problema também se estender um pouco mais, para iniciar se apresentando, né? Falar talvez aí da trajetória, como iniciou na arte, como se encontrou, quais foram os primeiros encontros com o movimento tradicionalista gaúcho e um pouco do que está acontecendo atualmente na sua carreira artística, na sua caminhada, né? O que é que tem feito nos últimos anos. Rosana, por favor, fique à vontade. Eu vou pedir para quem não estiver falando, por favor, manter os microfones desligados, desabilitados, né? E, na sequência, a gente também vai abrir para perguntas, mas durante todo o espaço, né, durante todo o tempo que estivermos reunidos, o chat vai estar aí disponível para vocês irem conversando, sugerindo coisas, fazendo perguntas, enfim, fiquem à vontade no chat, que é um dos espaços de interação possíveis, né, nesse formato que estamos utilizando hoje. Por favor, Rosana, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Azé, meu irmão Manuel, sua licença aí, muito feliz por esse convite. É um prazer para mim estar fazendo parte desse bate-papo aqui, né? O Robson também é uma pessoa que eu conheço aí de longa data, é um amigo também que eu construí no movimento, né? Então, acredito que vai ser muito bom, vai ser muito produtivo, vai ser interessante para a gente, vai ser desenvolvedor para a gente, para todo mundo que está aqui com a gente. Então, vamos lá, vou me apresentar, né? Como o Manuel já colocou aqui, eu me chamo Rosan, né? Artisticamente, me coloco como Rosan, mas meu sobrenome de mãe é Ribeiro e de pai é Borges, então Rosan Ribeiro Borges, natural de Alegrete, Rio Grande do Sul. Comecei minha trajetória no tradicionalismo fazendo parte do primeiro grupo de danças tradicionais da escola, do Instituto de Educação Estadual Oswaldo Aranha. Desse grupo, eu sou o único que até hoje trabalha com arte, né? Então, foi um grupo que começou na escola, né? Um projeto da escola, né? É importante ressaltar isso, a escola trazendo
a cultura popular, né, para dentro do ensino público. E aí, de lá, não parei, percorri CTGs, piquetes de Alegrete, sempre buscando me formar, né, na dança, me formar como um dançarino das danças tradicionais, né, e aí passei pelo CTG também Farroupilha, Clube Juventude, Invernada Juvenil primeiro, e posteriormente a invernada adulta do DTG do Clube Juventude, Bolinha está presente aí, né, o mestre desse grupo. E desde então, desde 2000 desde 2000 a 2013 eu desenvolvi aí uma trajetória no tradicionalismo gaúcho, né, dançando em vários grupos, dançando em vários festivais, dançando Juvenarte, dançando Enarte, dançando toda essa porção de festivais que o circuito, né, das danças tradicionais proporciona. E foi um grande aprendizado, assim, eu digo em todo lugar que eu vou até hoje. Hoje eu resido aqui no Rio de Janeiro, né? E eu sou fruto das danças tradicionais gaúchas, né? O meu artista é fruto das danças tradicionais gaúchas, por mais que hoje eu não faça parte do movimento, não dance mais em CTG, mas o artista que eu sou hoje, a base desse artista foi construída no movimento tradicionalista gaúcho, né? Nos grupos que eu passei e posteriormente, né, com muita força no DTG do Clube Juventude, onde eu fiquei dançando por 7 anos e que foi onde eu tive meu trabalho artístico alavancado, assim, né. Posteriormente ao DTG Juventude, eu passei para o curso de Artes Cênicas na Universidade Federal de Santa Maria, ingressei em 2013, continuei dançando ainda em 2013, foi o último ano que eu dancei, né, na prática mesmo. E aí, a partir de 2014, eu investi totalmente a minha cabeça e a minha paixão, meu afeto, né, no teatro. Continuei com a minha relação com o tradicionalismo gaúcho, trabalhando com preparação de grupos de dança, diretor de interpretação da invernada da UFSM, né, o DTG Noel Guarani. E sempre tive muito ligado ao tradicionalismo gaúcho, mesmo buscando outras vertentes artísticas, né? Antes também do curso de artes cênicas, eu comecei a me formar em música popular, com o músico Felipe Coelho também, que é músico do DTG Clube de Juventude, tem carreira solo também. O Felipe Coelho é um grande amigo, um grande parceiro que eu levo para a vida, assim. Então, mesmo buscando outros caminhos artísticos, o tradicionalismo gaúcho sempre teve e vai estar comigo, né, no caminho que eu for, porque, afinal de contas, fundamento o artista que eu sou hoje, né. Aí, posteriormente ao curso de artes cênicas, eu vim para o Rio de Janeiro, né, vim de Malicuia, né, como diria o bom gaúcho, para o Rio de Janeiro, e caí, vou dizer assim, caí de paraquedas no melhor lugar que eu poderia cair, né, que é o grupo de teatro de rua, Grupo Tá na Rua, né, do diretor e teatrólogo Amir Haddad, né, que é um grupo de teatro que contempla as artes populares, né, as manifestações da rua, né, e tira as manifestações artísticas desse edifício teatral, né, das limitações do edifício teatral e democratiza a arte, né. E estou nesse grupo desde 2018, estou perto de completar 3 anos nesse grupo como ator efetivo do grupo. Desenvolvo meus projetos também em parceria com o grupo, né? Tem um trabalho autoral de sapateado brasileiro que se chama Malandreado, né? Onde eu desenvolvo aí a linguagem do sapateado gaúcho junto com o estudo de tap dance, o qual eu tenho executado ultimamente, né, e busco aí uma mistura dessas linguagens, do tradicionalismo gaúcho, tap dance, instrumentos de percussão afro-brasileira, na busca de uma linguagem, né, de um sapateado com a nossa cara, né, com a cara do nosso Brasil, que tem tantas culturas, tem tantas linguagens, né, e muitas vezes a gente acaba preferindo coisas de fora em detrimento das nossas coisas tão valorosas, né, Manuel? E eu acho que é isso para a gente começar aí, passando a bola para o Robson. Se eu esquecer de alguma coisa, eu Vamos relembro ter depois. tempo.
Em breve a gente vai seguir a conversa e teremos tempo para poder Claro, atualizar ou alterar, alterar não necessariamente, mas incluir outras informações também que dizem respeito a essa trajetória artística de vocês. Robson, querido, está sendo um prazer, viu? Desde já agradeço. Rosan, como citou ali, já é meu antigo conhecido, né? Nos conhecemos. O Rosan, inclusive, foi a pessoa que me deu asilo durante muito tempo na casa dele, né? Então, é uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração profunda, mas só que ao ler, né, o seu currículo ali, né, a sua descrição, também já fiquei encantado e com muita vontade de me aproximar, de conhecer, de ouvir, né, porque é isso, são muitas experiências e uma sempre auxilia, fortalece a outra. É muito importante a gente conhecer também a trajetória de homens negros que estão aí na arte, mobilizando coisas, fazendo coisas, né? Sem dúvida é um exemplo importante para todos os homens negros e para não negros, né, entenderem também que a gente se movimenta e que a gente pode, né, a gente sai desses lugares que nos imobilizam. Robson, por favor, fique à vontade, a casa é sua. Boa tarde, quase noite já, né? A todos. Uma satisfação é toda minha, Manuel. É uma responsabilidade imensa e é uma alegria tão quanto, porque poder trocar ideias com vocês e ter uma plateia, digamos, virtual tão seleta assim, de pessoas integradas à arte, à cultura e à educação do nosso país, que, acima de tudo, eu acho que é algo que fortalece e que vai, com certeza, ainda num futuro breve, eu sou muito crente nisso, que a educação, a cultura e a arte são os potenciais salvadores do nosso país, assim, para fazer com que o Brasil tenha a grandeza, ou melhor, tenha não, com que o Brasil se mostre na grandeza que ele tem de tanta diversidade cultural, artística e humana. É uma satisfação imensa e poder tratar de um assunto que, para mim, sempre foi presente, apesar de eu nunca trazer à tona assim, esse debate, que é o gauchismo e a negritude, a vida inteira foi isso, desde o meu início, posso dizer assim, porque eu ingressei no tradicionalismo na minha cidade natal, Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, e ingressei num CTG chamado Princesa Isabel. O CTG Princesa Isabel, meu avô era um dos fundadores, ele foi fundado exatamente por causa dessa necessidade, dessa paixão que também tinham os nossos antecedentes, os meus, né, antepassados lá, de cultuar uma tradição, de vivenciar, na verdade, dentro de um centro de tradições gaúchas, a cultura que é vigente na cidade de Santana do Livramento, na fronteira. O Rosan também de Alegrete sabe que a gente lá, a gente vive a nossa cultura, a nossa tradição no dia a dia, e o CTG Princesa Isabel foi fundado por negros, né, que tinham sido barrados, que tinham sido excluídos, né, de um outro segmento cultural lá da cidade. Então, por isso eu digo que desde o meu início eu já lido com esse tema, gauchismo e negritude, que brilhantemente escolhido e que eu tenho a honra hoje de poder estar falando com vocês sobre isso, que com certeza esse tema tem muitos frutos a dar. A gente tem muito que aprender, como falou o Manuel, como falou o Tiago, o próprio Rosan agora na sua apresentação. E assim como o Rosan também, paralelo a toda essa atividade no CTG, tinha a atividade nas escolas, né? Eu participava de grupo
Na verdade, eu comecei dançando na minha escola, a minha carreira de dançarino, porque eu comecei num grupo de jazz que tinha na escola. Apesar de eu ter vergonha de apresentar na época, né? Mas eu comecei num grupo de jazz que tinha na minha escola. Escola Estadual General Neto, lá em Santana do Livramento. E de lá, e sempre acompanhando o CTG, porque, como eu disse, meu avô fazia parte, meus tios faziam parte da patronagem da diretoria do CTG. E isso sempre me motivou a transcender, assim, as barreiras que se impunham, né? E a partir dali eu comecei a dançar e tudo isso foi uma paixão. A dança como profissão veio para a minha vida quando eu fui morar aí na cidade de Pelotas, onde tem a universidade, que hoje nos acolhe nesse Papo Folk. Fui residir na cidade de Pelotas e, em virtude de conhecer o Rinaldo dos palcos de chula e tudo mais, assim, que era só uma paixão, numa necessidade eu estava trabalhando, na verdade, não pode nem se dizer trabalhando, eu estava atuando como monitor de dança numa escola, na companhia da dança da professora Ana Sanches, em Pelotas, e encontrei o Rinaldo num dia, eu estava saindo, ele estava chegando para conversar com a Anaí, que era muito amiga dele, que é muito amiga do Rinaldo, e o Rinaldo me convidou para visitar o CTG Tomás Luiz Osório, e eu fui visitar o Tomás num ensaio, e naquela visita, eu já fazia algum tempo que eu não estava dançando, participando do tradicionalismo, já com 20 e tantos anos, e aquela visita o Rinaldo me colocou a ensaiar com o grupo, e a partir dali eu ensaiei, ele já me fez um convite, me fez um desafio, na verdade, né, de montar uma coreografia para um grupo que ele ministrava aula em Porto Alegre, e dali eu fui montar essa coreografia, e dessa coreografia, então, já surgiram várias outras dentro do movimento tradicionalista, e eu precisei me mudar da cidade de Pelotas, e a Anaí conversando comigo, ela e também o Marcos Silva, que era professor de dança de salão na Companhia da Dança, me disseram que se eu quisesse seguir carreira, que era interessante de estudar, de procurar outros fundamentos, não me apegar somente ao talento, né? E dali para frente, cara, já se passaram 21 anos disso tudo, e eu trabalhei com muita gente que eu, na vida, jamais imaginaria trabalhar com dança e fazer uma carreira que eu considero uma carreira de muito sucesso. Por que eu considero de muito sucesso? Porque hoje eu sirvo de exemplo para pessoas que nem eu, pobres, negros, e que têm aspirações na vida. E o meu sucesso se dá porque eu tenho amigos que nem o Rosan, que está lá no Rio de Janeiro e nunca me esquece, porque eu tenho amigos como o Bolinha, como o Ederson, que confiam em mim muitas vezes para trocar ideia. Eu lembro que o Rosan estava de férias na praia um dia e me ligou e foi me mostrar um projeto que ele tinha, ainda na universidade, né, Rosan? E ele foi me mostrar um projeto que ele tinha de trabalho com interpretação artística, inclusão de teatro e todo o trabalho de performance do artista. E há alguns dias atrás, ainda antes de surgir esse convite, eu estava lendo aquele projeto que o Rosan me apresentou. E então, assim, não tem como a gente não se considerar de sucesso quando tu tem artistas de alto nível que confiam em ti. E hoje as entidades tradicionalistas no Rio Grande do Sul, na sua grande maioria, não vou citar porque são muitas, eu já viajei o Brasil inteiro montando coreografias para CTG. A minha carreira como dançarino foi muito curta, mas a minha carreira como coreógrafo, ela tem sido bem extensa, assim.
e passa do CTG à escola de samba, da escola de samba a cantores com quem eu trabalhei, atuando como dançarino em alguns trabalhos, outras vezes coreografando ou preparando os artistas para performar nas suas apresentações como cantores e tudo mais. E hoje produzindo alguns shows, alguns espetáculos. Nessa época da pandemia, muitas lives, fazendo a produção artística de muitas lives de cantores e artistas em geral. Então, assim, é difícil falar da carreira, de tudo, assim. Se eu for citar professores, pessoas que influenciaram, são tantos, né, que me instigaram, que me motivaram, com quem eu estudei. Passa pela Ângela Ferreira, pela Kika Sampaio, o Rosan, que hoje está trabalhando na área do TEP, também do sapateado. A Kika é uma grande referência do sapateado no Brasil. Jaime Arocha, com quem eu tive uma experiência maravilhosa no Rio de Janeiro, por vários anos, porque me acolhia na escola, no curso de professores, que a primeira vez que eu fui eu tive vontade de ir embora, porque eu imaginava que eu sabia dançar e eu conhecia uma linguagem totalmente diferente. E ele me abriu a cabeça falando que era importante, da importância de eu absorver e não tentar ser, e sim de tentar absorver e estar. Então, a partir daquele momento, eu comecei a enxergar muito melhor. E eu já tinha uma boa estrada dentro do tradicionalismo e da dança em geral, mas eu devo muito aos conselhos do Jaime, que é um grande mestre da dança, mas da dança de salão, assim. E ele e o Carlinhos foram pessoas que, do alto da sua sapiência, da sua consagração artística, sempre foram muito motivadores e pessoas que me entregaram muito, e aos meus também, porque sempre que eu precisei, eles foram solícitos em participar e passar seus conhecimentos aos meus alunos, aos meus colegas, enfim. Cara, como disse o Rosan, a gente tem muita, a gente vai esquecer algumas coisas, né? E senão a gente fala só das coisas que... Eu sou apaixonado pelo que aconteceu na minha vida, porque hoje eu estou falando para o núcleo de folclore de uma das universidades mais consagradas do país, do estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, junto com a UFSM, e no núcleo de folclore com as pessoas que lidam com a dança. Então, é uma satisfação imensa estar. A gente tem muito para falar e muita coisa boa para ouvir. Nós que agradecemos, Robson. Eu que agradeço, assim, você ter aceitado vir fazer essa partilha com a gente, porque é isso, cara. Eu costumo abrir as rodas de conversa e trocar essa ideia, em especial no Papo Folk, que eu já tive em outros momentos, né? Conversando com mestra Yara, na coordenação da Semana do Folclore, que eu acredito nesses espaços de bate-papo como um espaço mesmo onde profissionais conseguem partilhar seus saberes, né? Que muitas vezes a gente não tem aquele tempo de... A nossa prática cotidiana, né, artística, muitas vezes não tem aquele tempo expandido para a gente poder conversar, né, sobre a trajetória e às vezes analisar alguns pontos, alguns fatos que foram de suma importância, né, e mesmo partilhar, dizer, olha, tive essa experiência, tive essa experiência que foi fundamental para meu trabalho. Então, eu acredito, né, e aí ouso a dizer que é um espaço onde a gente tem tentado cruzar essas intersecções, né, de classe, onde a gente fala de fato do fazer profissional, do cotidiano do trabalho, como que é o trabalho do artista, né, e também, hoje, em outros momentos, também de raça, onde a gente consegue entrecruzar também o quanto que essas questões relacionadas ao racismo, por muitas vezes, terminam limitando, né, o nosso acesso, ou mesmo
construindo imaginários que não conseguem nos ver como sujeitos de potência. Então, quando eu vejo Robson falando e afirmando, olha, minha carreira é uma carreira de sucesso, eu fico muito, muito feliz, porque é importante que a gente olhe para a nossa caminhada, né, e sinta orgulho, sabe, do erro, do acerto, né, entender que naquele momento que errou tentando acertar, né, ninguém erra tentando errar, a gente erra porque estava tentando acertar, porque estava tentando aprender a fazer, enfim, eu fico muito, muito, muito feliz, Robson. Guris, e nessa pegada mesmo de partilha da vivência profissional e da vivência formativa, né? Porque está em jogo aí, né? A escola pública como um espaço potente, né? Onde a gente encontra com a dança e também os espaços familiares, como o Robson citou, né? O CTG, que foi fundado pela sua família e que desde a sua fundação já traz toda uma discussão política, por mais que essa discussão não esteja no primeiro plano, no sentido do que vai se produzir enquanto discurso, né? Mas automaticamente ela já está limbricada, né? Ela está junta, né? Pode dizer ela é assim, a questão, né? Ela é a questão, cara. Ela é a questão. A gente já fundou porque estava rolando isso, então a gente sentiu que tinha que fundar. E para finalizar, os nossos corpos, né? Eles já emitem a mensagem, cara. Você chegou, um homem preto, num lugar de coreógrafo, né? Num lugar que, dentro do grupo, goza de um determinado respeito, de um prestígio, que é importante, né? Não necessariamente uma hierarquia, mas um respeito. Tenho respeito ao Robson porque ele fez uma caminhada que preparou ele para poder estar aqui hoje, concebendo uma coreografia, produzindo um trabalho de arte, porque ele se qualificou durante essa caminhada dele de trabalho. E muitas vezes, né, essa caminhada nem é só na universidade ou fora. Mas, enfim, guris, eu queria agora puxar um pouco para a questão da negritude, né, que é uma questão que está posta, né? Somos 3 homens pretos conversando sobre o nosso sucesso profissional, né? E saindo também, subvertendo um pouco daquela lógica não do vitimismo, porque não há um vitimismo numa tragédia, numa tragédia de tamanho impacto na vida das pessoas pretas. Não existe vitimismo. Mas para dizer, olha, pessoas pretas desenvolvem trabalhos tão bons quanto, né, são qualificadas e têm aí todo um cabedal de conhecimentos possíveis. O termo negritude é criado lá por Aimé Césaire, né, um cara da literatura, enfim, das artes, que vai discutir desde a África a valorização da cultura, dos valores civilizatórios dos povos africanos, posterior à descolonização da África, de alguns países da África, né, a emancipação de alguns países, ela retorna também como conceito, e hoje no Brasil a gente utiliza ele muito para falar da negritude, das negruras, dos modos negros de ser. Eu queria puxar aí para vocês, para saber como é que é esse impacto de um guru negro, né, desde a escola pública, desde o CTG, né, dentro da dança, entrando para a dança, como é esse impacto dentro da família, como é que a família de vocês acolheu esse fato também do homem, né, se deslocar para esse lugar que ainda é visto culturalmente como um lugar hegemônico das mulheres, né, a dança na nossa cultura, na cultura ocidental, ela ainda é vista como uma coisa de mulher, e aí a gente assume para a gente também que esse lugar é do corpo masculino, que a dança também é uma cultura para todos e todas. Enfim, eu queria que vocês falassem como é que foram os primeiros impactos da carreira lá, da caminhada de vocês, quando vocês resolveram se afirmando ali aos poucos, ou se teve um momento específico que se afirmou e disse, olha, é isso que eu quero, é disso que eu vou viver, é com isso que eu vou caminhar. Como é que foram esses arranjos aí na vida pessoal de vocês? Por favor, podemos começar com o Robson e depois com o Rosana?
Robson e Rosana, por favor, fiquem à vontade, guris, viu? Não tenham problema também para cruzar a conversa, para dar risada, porque faz parte. É um Pode papo, começar, né? Robson. É um papo, né? Claro que posso sim, cara. Não, como eu disse, né, o meu início todo, ele já tem essa ligação de escola, a escola pública, a família, né, e a entidade social, no caso do CTG, né, a entidade social que tinha, que existia em função dessa questão de negritude, de fortalecimento da negritude, porque foram negros que se juntaram para fundar uma entidade tradicionalista no dia 13 de maio de 1974, foi fundado o CTG Princesa Isabel. Robson, mas então quer dizer que desde a fundação a coisa do ser um homem dançante nunca foi um problema, porque a família incentivava. Não, exatamente, nunca. Na verdade, assim, a parte da família, o meu pai é músico, né? Toda a família do meu pai, todo mundo é músico. Eu era, até um tempo atrás, eu não tinha nada de instrumento. Depois fui vivenciar a parte da música, toquei muito tempo, virei madrugadas, viajei muito tocando como músico também, como baterista de uma banda. E a dança, no caso, quando eu comecei a dançar, eu comecei na escola, e eu comecei num grupo de jazz. Um grupo de jazz numa escola na fronteira, um homem negro dançando num grupo de jazz, numa escola pública na fronteira do Rio Grande, tá? Onde a gente costuma dizer que o chucrismo é grande, né? E era meio... Sabe, foi uma decisão conturbada, até para mim, porque chegou um momento que eu não apresentava com esse grupo, eu ensaiava, eu amava fazer aquilo, eu gostava de dançar, mas chegava perto das apresentações e eu sumia. Isso era no CTG, isso era porque vinha aquele negócio do meu convívio familiar, do meu convívio com os meus amigos. Tinha assim, eu tinha em mim também esse preconceito, eu tinha em mim a dúvida, né, que gera, como tu falaste, Manuel, aí, né, que essa dúvida é imposta pelo pensamento natural comum, né, de uma sociedade que tratava isso sempre às margens, né? Eu estou falando disso há mais de 30 anos, né, cara? Então, não é hoje que a gente já tem um espaço, já discute isso abertamente. A gente discutia, assim, a gente sabia, assim, os porquês, mas era muito velado. Então, assim, esse início, ele não foi... eu não sentia dificuldades, mas eu tinha comigo esse preconceito, Então, e dúvidas, né, de como fazer. Eu gostava, mas era até ali. Gostava, mas eu não tinha coragem de assumir, aquele peito de assumir o machismo que diz, olha, homem não pode dançar, homem não pode coreografar, homem não pode isso. Exatamente, mas isso foi muito importante. Eu te digo que isso foi muito importante, porque durante a minha carreira, depois, no convívio com muitos grupos de dança de diversos segmentos, desde o balé clássico ao samba, eu sou o coreógrafo. Desde o início da minha carreira profissional, eu me assumi como coreógrafo, assim, eu digo, me assumi com um título que não era muito comum, né? No tradicionalismo, assim, existiam os coreógrafos, tá? Até o Alex Balaca e o Bolinha, nós estávamos conversando que nós estávamos preparando um curso e eles que me fizeram dar conta que eu fui o primeiro que se assumiu, assim, coreógrafo. Eu não era instrutor de dança, eu era coreógrafo, eu só trabalhava com coreografias, especificamente com isso, dentro do movimento tradicionalista. Então, assim, mas em viagens nos festivais de dança, quando eu ia fazer alguma participação em alguma coreografia de um outro segmento do jazz, do clássico e tudo mais, era muito engraçado, porque vinha muito aquela pergunta assim, tu é hétero?
Eu não acredito. Ou então assim, gente, tem um hétero, vem cá ver. Ela quer, sabe? As pessoas não acreditam, mas acima de ser o negro que estava ali dançando, eu era o hétero que estava ali dançando. Sabe? Então, é engraçado isso, é muito engraçado. É uma coisa assim, poucas pessoas sabem disso, mas é um momento que eu acho oportuno citar isso. Sim, sabe? Parece ser paradoxal na carreira de um homem que dança, a possibilidade dele ser hétero, né, ou não, enfim, eu resposta em questão, né? Eu acho que é uma pergunta que todo homem que dança, ele acaba ouvindo, né? O homem que dança, Exato. ele é visto como com essa amabilidade do corpo, né? Com esse corpo disponível, com essa vontade de expressar coisas que para um estereótipo de machão, né? Que a gente tem muito no Rio Grande do Sul, Rompe, do né? homem Rompe hétero, com esse hétero. você rompe, né? Você traz uma outra possibilidade de corpo, né? E também de afeto e de aproximação das pessoas, né? Por conta desse afeto aberto que o homem que dança faz. Eu costumava, desculpa, cortando sem querer cortar. Não, por favor, a gente já pode deixar a conversa fluida aí, circulando. Uma das coisas que eu achava engraçado, assim, nessa questão do homem que dança, né? Tinha essa coisa, né? Do homem... que tinha essa possibilidade também de chegar, por ser hétero, né, tinha essa possibilidade de chegar mais perto das mulheres porque dançava. Então, aí o cara que não dançava não conseguia chegar perto das mulheres porque não dançava. Aí você era o homem que dançava, mas aí tinha aquela, mas será que ele é viado? Gente, será que... Não, mas ele dança, então vem cá. E aí naquele meio ali você, né, mostrava que na real você dançava, você era um homem hétero que queria se expressar, né, que queria colocar a sua sensibilidade para fora, né, que eu acho que o nosso mundo está tão em caos pela falta de possibilidade do homem mostrar a sua sensibilidade, né, então acho que é um caminho bacana da gente debater, isso fica expresso, né? na política, nos diversos campos, né? A dificuldade do homem expressar sua sensibilidade, expressar que ele também sente, né, que ele também é afetado. Rosana, conta pra gente como é que foi lá no início, lá com sua mãe, com dona Soninha. Mãe, então, você é bailarino, como é que foi? Quero ir pra escola de dança. Eu vou te dizer, Manuel, que foi um processo até um pouco natural, assim, porque, assim como o Robson comentou, a minha família, por parte de mãe, é muito próxima do carnaval. Então, a minha tia era porta-bandeira, reconhecidíssima, né? Tirou vários 10 lá no Carnaval de Alegrete. A minha mãe foi porta-estandarte, meu pai tesoureiro de escola de samba. E, ao mesmo tempo, tinha esse outro lado, que era o baile do CTG, né? Então, ao mesmo tempo que a gente estava nessa samba, a gente estava no CTG. Eu acho muito legal eu acredito que seja uma coisa bem importante na vida de muitos negros do Rio Grande do Sul, essa dubiedade, né, de caminhos da escola de samba e do CTG, né, que parecem ser caminhos opostos, mas que, no meu ponto de vista, eles têm uma relação muito grande que está no lugar da cultura popular, né, que está no lugar da manifestação popular, né, devido, no meu ponto de vista, a visões racistas e machistas e de todos os istas que a gente conhece e gostaria que não existisse. Eu sempre senti também uma espécie de divisão, assim, sabe? A escola de samba num lugar e o tradicionalismo no outro, mas ao mesmo tempo no Clube Juventude mesmo, com bolinha coreografando, várias escolas de samba, várias comissões de frente. Então eu achava muito interessante essa possibilidade, né, da escola de samba estar no meio do carnaval, desse artista do tradicionalismo gaúcho estar no meio do carnaval, e esse conceito de ser homem se dissolvendo no meio ali da coreografia da escola de samba, e o tradicionalista, né, a dança tradicionalista que tem esse tônus, né, e esse peito para fora, quebrando para poder dançar numa comissão de frente, né. Então, eu acho que foi o meu começo com a dança foi muito nessa dubiedade, tanto do samba quanto do tradicionalismo gaúcho. E, obviamente, que eu sempre ouvi aquela piadinha, lá vem o dançarino, lá vem o Billy Elliot preto.
sabe? Esse tipo de questão, né, que eu acredito ser muito mal resolvida, né, da masculinidade, né, tanto do gaúcho quanto do brasileiro e do homem hétero de modo geral, né? Mas foi um pouco por aí, foi natural por conta desse parentesco que já era muito envolvido com as artes e com samba, também com CTG, foi um pouco por aí. Cara, deixa eu vou aproveitar, desculpa te cortar, Manuel, mas eu vou aproveitar o gancho do Rosan, porque as nossas histórias são muito parecidas. Eu acredito que a fronteira toda do Rio Grande do Sul tem muito disso, sabe? Uma coisa que, por exemplo, a capital não tem, que é essa proximidade. A gente se aproxima, a gente consegue transitar no tradicionalismo e no carnaval o tempo inteiro. É o ano inteiro, a gente não deixa. Eu não deixo de ter a minha escola de samba, meu pai é presidente de honra de uma escola de samba lá em Livramento, eu não deixo de ter a minha escola de samba, que inclusive é a rival da escola do meu pai, sabe? E eu não deixo, é verdade, e eu não deixo, eu não deixo de frequentar os dois, eu não deixo o ano inteiro, sabe? Já na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente tem muito separatismo disso, porque as pessoas talvez não enxergam os potenciais culturais dos dois, ou melhor, os potenciais artísticos, porque culturais a gente sabe a potência cultural do carnaval e do tradicionalismo no Rio Grande do Sul, mas o potencial artístico que os dois têm, e quando acontece essa união, né, que é o exemplo que o Rosan deu, né, porque eu devo muito ao Alegrete, eu devo muito ao Bolinha, que a gente fala o Bolinha, o doutor Rodrigo de Azambuja Guterres, que foi professor do Rosan, meu irmão, que é um irmão que eu tenho, né? O Rodrigo, instrutor, diretor, professor do DTG Clube Juventude, que é uma peça importante na minha carreira profissional e na minha vida, por ser um irmão que eu tenho. Lá no Alegrete, ele junto com o Cláudio Melo, tudo que eu tinha vergonha de fazer, eles faziam lá sem ter vergonha. E eu precisei conhecer... Verdade, porque assim, eu precisei conhecer o Grupo Nativista Ibirapuitã na época que os guris faziam parte, lá no Alegrete, e saber que eles participavam do espetáculo de encerramento de ano da Maria Valesca, lá, e para assumir que eu dançava balé, que eu fazia aula, que eu participava dos espetáculos. Não era um problema, né? Que não era um problema transitar na escola de dança e estar dentro do CTG. Exato, não era problema nenhum, bem pelo contrário, era lindo de se ver a qualidade técnica, todo mundo admirava o meu jeito de dançar, mas eu tinha um diferencial, e esse diferencial se dava às linguagens diferentes que o meu corpo tinha para transmitir. A expressividade, que nem disse, a sensibilidade que o Rosan falou, que a gente vai adquirindo no convívio, na naturalidade que a gente trata o ser diferente. Independente de gênero, tudo mais, a gente sempre conviveu com isso, entendeu? De criança. Porque eu não me importava quem era a pessoa que estava do meu lado, era um dançarino como eu. Se ele era homem, mulher, hétero, gay, não fazia, não tinha problema. Então eu sempre convivi muito bem com isso. Isso me tornou o adulto que eu sou, isso me tornou o pai que eu sou, sabe? E por isso que eu digo, cara, muito do sucesso vem disso, então eu devo a essas pessoas. E quando o Rosan cita o Bolinha, e que ele trabalhava com as escolas de samba, trabalha com as escolas de samba, muito eu devo a esses caras lá no Alegrete. Ao Cláudio Melo e ao Rodrigo. Os caras quebravam os paradigmas. Quebravam os paradigmas. E quebram até hoje, sabe? Quebram, né? E sabe, e tudo isso, então muito de eu me impor, de eu me aceitar, cara, eu sou isso, eu gosto disso, eu amo assistir o clássico, eu gosto de transitar nesse meio, eu gosto do jazz, eu admiro o hip hop com todas as suas potências ágeis de movimento, né, e musicalidade que tem, sabe? Então, assim, aquilo era uma barreira para mim, porque no CTG eu era do CTG e ponto.
tá? Mas chegava lá, setembro, outubro, eu era do carnaval também. Eu era do carnaval, começava os ensaios da escola de samba, e eu era vai e vem primeiro na escola, vai correndo por todas as alas, transitando. Depois, passei por diversos momentos, fui mestre-sala, até ajudar na harmonia da escola de samba ajudei. Então, assim... É um trânsito, né, Maria? É um trânsito. É o trânsito do artista, e é o que o Rosan falou, sabe? Então, essas linguagens, esse aprender, esse conviver com esses artistas, faz um imenso diferencial. Então, assim, quebramos isso na família, sabe? Porque as pessoas começam a enxergar diferente. E hoje, os meus amigos de infância, lá de Santana do Livramento, que lembram, porque o piso da casa da minha mãe era de madeira, sabe? Era assoalho de madeira, e eles passavam na rua e me ouviam ensaiando chula, sapateando. E eu era o doido, sei lá o que eles diziam, e aquilo assim, sabe? E hoje eles relembram, porque tem coisas que eu não lembrava. E numa visita a minha mãe, conversando numa roda de amigos, num churrasco, eles comentaram, cara, que orgulho que a gente tem, né? Quando a gente acredita nas coisas. Porque, enquanto a gente ia fazer tal coisa, tu ficava lá sapateando, né? Era sol, era no verão, a camperiada do Alegrete é janeiro. Então, a gente virava as festas treinando para ir dançar chula na camperiada do Alegrete. Que massa! Essas recordações são muito gostosas, né, Robson? São muito gostosas. Cara, perfeito. E aí, tudo isso, daí, como eu te disse, vieram os momentos que as pessoas não me viam mais como ali o diferente, mas eu nunca deixei de ver, porque acontecia com outras pessoas que talvez não tinham a oportunidade ou talvez não tinham a disponibilidade que eu tinha, sabe? Não tinha o mesmo acesso, né, cara? Como eu disse, a disponibilidade, porque a minha disponibilidade em aprender me fez quebrar muitos paradigmas, sabe? Então eu ia lá e eu tenho que ficar aqui para aprender, e eu ia lá focado no aprender aquilo ali. O Bolinha me acolheu na casa dele para eu conviver com aquele grupo de pessoas lá, né? Dentro da família, tudo isso, como o Rosante acolheu na casa dele, o Bolinha me acolheu lá para eu aprender, para eu desenvolver, sabe? E aí tu vai ver, eu sou o irmão preto, né, da família, com muito orgulho, sabe? Com muito orgulho, mas a gente sabe que esses acessos que nós tivemos, né, Rosan? E aí, quando eu tive a oportunidade de poder abraçar, foi lindo. Eu boto fé. Guris, eu estou muito impressionado, assim, porque essa relação íntima entre escola de samba e CTG... e aí também, vamos ser sinceros, vamos dar o protagonismo a algumas figuras que, sem dúvidas, foram recorrentes aqui na fala de vocês e que, certamente, em outro momento a gente precisa, viu, Thiago? Já vou deixar aqui de sobreaviso, de pedido, para que, nos próximos momentos, a gente também convide essas pessoas, Bolinha, né, para a gente poder trocar essa ideia e saber mais como é que foi esse processo de estar ativando, né, outras coisas também dentro do CTG, desenvolvendo outras formas de fazer a coisa acontecer. Enfim, guris, eu queria saber agora, a partir desse relato de vocês, né, um momento de escolha profissional, assim, quando a gente vai chegando da adolescência para o adulto, ou se não teve nenhum momento assim que você teve que fazer algum tipo de enfrentamento, se em algum momento sentiu medo de, não vou ser artista, porque ser artista é complicado, corro esse risco e tal, né? Meu pai, por exemplo, teve quando eu quis ser bailarino, teve uma rejeição, aí quando eu fui estudar educação física, ele se animou, né? Porque tinha um medo lá nele, né? De que até mesmo a cultura brasileira não nos apresenta artistas que vivenciam o seu trabalho profissional, mesmo que local, regional ali, né? Então, os exemplos eram muito poucos. Meu pai não sabia como era que um artista fazia para se sustentar,
Então, para ele era uma grande incógnita, né? Na caminhada de vocês, teve algum momento que você teve um enfrentamento para poder reafirmar esse seu lugar profissional, ou não? Ou foi tudo muito fluido, né? A partir desse momento aí que vocês iniciaram na infância, né? Que a gente estava falando aí da infância, dos primeiros contatos com a dança e tal, mas de um momento que você sai dessa esfera da pessoa que muitas vezes tem um gasto para poder desenvolver a atividade da dança, para poder ser a pessoa que recebe, para ser a pessoa que consegue fazer daquilo o seu sustento. Rosan? É bem interessante essa pergunta, porque eu não sei, cara, ao mesmo tempo que eu sempre, dentro da arte, tive que dar o meu jeito, tive que contar com a ajuda de muitas pessoas, pessoas que me apoiaram financeiramente, inclusive, bolsas de estudo. Até hoje eu sou bolsista, né, de várias coisas, inclusive daqui a pouco eu vou abrir uma sala de um estudo de poesia, que eu sou bolsista, mas foi natural para mim, cara. Eu preciso ser sincero com essa questão de que foi natural essa transição do hobby, né, da dança hobby, naquele momento que você, ele dança lá, ele estuda, trabalha a época que eu trabalhava de cobrador, né, de ônibus, e ele dança. Mas teve um momento na minha vida que eu decidi assim, não, é essa parada que eu gosto, é essa parada que quando eu acordo eu tenho vontade de fazer e faço sem nenhum tipo de controvérsia, sem nenhum tipo de desgosto. Então é essa parada que eu quero e é isso que eu vou seguir em frente, né? Obviamente tive o apoio da minha família, né? Porque a gente sabe também que muitas pessoas, muitas vezes, não têm a possibilidade de dizer, agora eu vou viver de arte. Muitas vezes ela tem um filho, tem que ajudar com as despesas da família e não consegue viver nessa inconstância do artista, né? Independente, né? Mas, graças a Deus, eu sempre fui muito apoiado por amigos e pela família. E foi um processo assim, claro que quando você diz, afirma, né, que vai viver disso, há aquele momento que você tem que parar com as pessoas ali que te dão aquela base, né, e conversar e dizer, e botar as cartas na mesa e ver como é que vai ser, né. Houve esse momento com a minha família, eu lembro exatamente, né, desse momento que eu digo, não é isso que eu quero, é esse caminho que eu vou trilhar e não tem mais. Mas eu acho que eles também viam na minha trajetória que aquilo fazia tanta parte da minha vida, fazia tanto sentido para a minha vida. Fazia tanto sentido que não era outra coisa, era aquilo. Eles viam já que aquilo era minha paixão, aquilo era que me deixava feliz, aquilo era que me fazia acordar feliz para trabalhar, entendeu? E foi um processo natural. Não sei como é que foi para você, Robson, essa questão, mas acredito que também muito parecida, né? Porque você também dança desde pequeno, teve todo esse processo de ser criança, adolescente, adulto, vamos envelhecer sendo artistas, né? Então... Cara, eu vou responder rapidinho isso aqui. Eu quero responder a pergunta que o Thiago fez ali no chat, tá? Cara, assim, boa. Foi muito legal, é muito interessante isso, porque, como eu disse, a família do meu pai, minha família por parte de pai, todo mundo é músico, inclusive irmão, né? Todos são músicos, certo? E na minha família materna também tem diversos artistas, diversos mesmo, sabe? Então, assim, a arte já estava na família. Então, assim, quando a gente resolveu montar uma banda da família, com os amigos e coisa e tal, a gente montou a banda, né? Vamos montar uma banda, papapá, e quando a gente viu, a gente estava ganhando dinheiro. A gente montou para curtir, quando a gente viu, estava ganhando dinheiro com aquilo, sabe? Então. Tanto é que a banda terminou em função disso, de que a gente chegou no momento que a gente tinha empresário, já estava cuidando, sabe, a parte profissional, e a gente era muito amador para isso. Nós éramos muito jovens e totalmente amadores para isso, sabe? E aí, quando a gente começou a crescer e ver que existiam disparidades em ganhos e tudo mais, assim, foi que a nossa banda acabou. Nós somos grandes amigos até hoje,
todo o pessoal que tocou. E ao sair dessa banda, eu fui para Pelotas, e aí foi como eu falei, toda a história, né? Já citei, e fui trabalhar, e a dança foi... era aquele negócio assim, pai, eu necessito, o que eu sei fazer? Pai, eu preciso ganhar uma grana, o que eu sei fazer? Eu vou tentar fazer alguma coisa na parte artística, tocar com alguém, dançar aqui um pouquinho para ver se eu ganho dinheiro para pagar meu cursinho e me manter até ser chamado no concurso. Foi que eu encontrei o Rinaldo, e aí a minha carreira, eu comecei a trabalhar como coreógrafo no CTGs primeiro, certo? E já estava tendo as experiências com a Companhia da Dança, com outras danças, mas fui trabalhar com CTG, e dali Joinville e tudo mais, ganhei o mundo. Então, foi muito natural isso aí, porque, como eu disse, quando eu comecei, eu já tinha 23 anos, assim, a trabalhar com a dança entrou como profissão, eu tinha 23 anos, e ali, paralelo ao trabalho, era o estudo. Então, foi tudo muito normal. O anormal foi lá no início, quando criança, assim, né, que ainda sentia aquela mancha do machismo, um machismo que estava ali tensionando para poder questionar sua presença na dança, né? Exatamente. E aí o Thiago perguntou aqui no chat, né, eu vou ler a pergunta, Robson, que é para as pessoas que forem assistir também terem ciência da resposta ali. Ó. Certo. O Thiago Amorim, meu colega de trabalho, perguntou assim, ó: entendendo que o perfil histórico da identidade cultural do gaúcho é de um homem branco, como vocês consideram a presença do negro dentro do MTG? E qual a leitura de vocês sobre a relação entre essa corporeidade originalmente branca das danças tradicionais com a corporeidade genuína dos negros e negras? A gente pode iniciar aí. Eu vou pedir para que, Robson, para que o Rosan inicie, porque o Rosan tem um horário, daqui a pouquinho ele vai precisar sair, né? Já está no teto dele, mas aí eu acho que essa pergunta é uma pergunta bem chave na nossa conversa de hoje, né? Então, aí eu não queria que ele saísse sem responder isso, né? Pensando toda essa identidade cultural do movimento tradicionalista, que muitas vezes põe essa imagem, o imaginário da pessoa branca, né, como o gaúcho legítimo, né? Como é que vocês pensam isso, né? Qual a leitura de vocês sobre isso? Nossa, pergunta maravilhosa, né? Muito bem formulada, e parabéns pela pergunta a quem fez. Essa questão do horário, Manuel, eu vou poder ficar mais um pouquinho, tá? Mas eu acho que tem um limite aí de 8h10, até 8h15 mais ou menos, mas vamos lá. Então, cara, eu acho essa pergunta muito legal, e ela bate bastante no meu afeto, no sentido de que quando a gente pensa a imagem do homem gaúcho, eu sempre gosto de dizer isso, quando a gente pensa o imaginário do homem gaúcho, para mim, homem negro, criado no Rio Grande do Sul, o que eu vejo é um homem branco, de olhos azuis, parecido com o que a Casa das Sete Mulheres colocou, né, na Globo, aquela vez com Giuseppe Garibaldi, toda essa leitura, né, da Globo sobre o gaúcho, né? Então, se você pensa já que a gente tem essa figura de homem, né, branco, né, cabelo liso, né, descendente de espanhóis, descendente de italianos, né, nosso estado conta muito com essa colonização italiana, colonização alemã, né, todo esse aparato branco, né, da nossa população mundial, vamos dizer assim. Na minha cabeça, eu tenho uma leitura de um corpo vertical, um corpo, né, que tem essa dança, né, vertical. A gente pode até observar, assim, nas danças tradicionais, que a gente tem uma verticalidade, né, do estilo de dança e
e de algumas danças que são escritas, que você tem que dançar com uma postura tal, que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo. O tradicionalismo, ele gosta muito de dar uma balizada, né, nessas coisas, que o corpo tem que ficar aqui, ele tem que ser assim e tal. Mas é interessante que o grupo que eu fazia parte, né, no momento que eu passei para o grupo adulto, que era o DTG Juventude, né, que o Bolinha está presente aí, a gente tinha um estilo de dança que era diferente, né? Ele tinha uma certa horizontalidade ao nos passar as movimentações, um jeito de sapatear que quebrava um pouco essa verticalidade, né, das danças. E eu acho muito interessante porque na época que eu comecei a fazer parte do grupo, de negros nesse grupo eram eu, o Rafael Martins, né, que é um amigo que hoje dança mais, o Fábio, que eu acredito que é um dançarino que ainda faz parte do grupo, posteriormente o Lucas Mota, também um outro dançarino, e existiam tipos de comentários em relação ao nosso estilo de dançar que eram muito curiosos nesse sentido. Eles diziam, cara, vocês têm um jeito de dançar que, né, traz essa coisa, por mais que a gente fizesse parte desse grupo que tinha esse estilo, que era provocado, né, pelo mestre do grupo, Bolinha, desse sapateado horizontal. Existiam comentários em relação ao jeito desses homens negros do grupo dançar que era diferente e que tinha uma relação, sei lá, uma ancestralidade que a gente nem conhecia ou que a gente poderia vir a conhecer. Eu mesmo sou negro, criado no Rio Grande do Sul, sem nenhum contato com as religiões de matriz africana, né? No sentido da religião, de fato, né? Se a gente pegar a questão da escola de samba, é outra conversa, né? Mas porque vem em detrimento de tudo isso, vem em desenvolvimento de tudo isso. Mas você sabe, né, Manuel? Você é um cara criado dentro do candomblé, você é um cara que tem toda essa formação do seu corpo dançarino também dentro do candomblé e das danças afro-brasileiras. Então, eu achava muito interessante essa questão, sabe, desses pontos de vista das pessoas que assistiam Juventude Dançar e que assistiam a gente e tinham esses comentários em relação a esses homens negros do grupo, desse estilo de dançar horizontal, que puxava esse corpo mais para cá e sapateava assim e tinha uma maleabilidade diferente, né? Então, é uma pergunta que eu acho muito interessante, muito capciosa, ao mesmo tempo que eu não sei responder ela diretamente, chancelando uma resposta afirmativa. Eu acho que ela é muito legal para a gente trazer para a roda, sabe? Porque o tradicionalismo gaúcho, no meu ponto de vista, todos os homens negros que eu vi dançar dentro do Enarte tinham uma questão diferente, né? Agora, a gente tem também aquele debate, né, que corpo é construção cultural, um branco criado dentro de uma vertente afro vai também desenvolver esse corpo, mas eu gosto muito, Manuel, de também entender esse lugar como uma ancestralidade, como uma possibilidade da gente entrar em contato no momento da expressão com uma ancestralidade que às vezes a gente nem se dá conta, mas ela tá ali com a gente. Então, quando a gente se expressa, ela vem com a gente, mesmo se você nunca entrou numa escola de samba, mesmo se você nunca entrou numa casa de santo, mesmo se você nunca fez parte de qualquer manifestação afro-brasileira que seja, sabe? E, enfim, vou passar a bola para o Robson para não me alongar muito nessa questão, porque o Robson é um dos homens negros que eu vi dançando no Enarte que chamava atenção, que despertava atenção por essa diferença no dançar, por um tipo de swing, por um tipo de maleabilidade do corpo diferente. Calma, que essa é a próxima pergunta para a gente tentar relembrar aí os nossos brothers que já dançavam e que organizaram também esse imaginário de vocês. Robson, volta lá na pergunta do Thiago. Qual é a sua leitura sobre esse imaginário, né, essa identidade da cultura gaúcha que toma o homem branco, né, como a referência, né? Tem 2 pontos aí, cara, eu sou polêmico com algumas respostas e eu sou muito crítico com algumas coisas, porque a gente toma por verdade o que a gente aprende
E se a gente não é curioso, a gente não vai jamais sair disso, tá? Tem o primeiro ponto. Como eu disse, eu fui criado dentro de um centro de tradições gaúchas fundado por negros. Eu sou nascido e criado em Santana do Livramento, que é fronteira com Rivera, no Uruguai. A maioria da nossa população lá é negra e com orgulho. Nós vivenciamos as tradições lá com uma grande maioria negra, lá em Santana do Livramento. E todas as vezes que a gente foi estudar, que a gente foi pesquisar, que a gente foi vivenciar isso, porque dentro do CTG, de alguns CTGs, hoje em dia muito menos, mas nessa época, a gente tinha uma espécie de escolinha cultural, tá? Em 1988, eu lembro muito bem, eu fui peão cultural, né? Fui peão, não me lembro como é que chamava lá, né? Na época, isso faz muito tempo, né? Que a gente tinha que estudar a história do Rio Grande do Sul, tinha que estudar. E eu fui estudar com uma mestra, tá? Que é a dona Nelma, em história, que era uma negra. E ela me despertou um monte de coisas, de curiosidade naquilo. Então, assim, primeira coisa é que culturalmente a humanidade desenvolveu um perfil branco, né, para os seus principais personagens, certo? O Rio Grande do Sul, apesar de ter sido colonizado, de ter recebido imigrantes europeus, o Rio Grande do Sul, na sua mística e genuína formação, é bugre, indígena e depois negro, tá? Primeiro. Então, assim, essa parte do perfil do gaúcho branco eu nunca tive para mim. No meu imaginário nunca teve esse perfil do gaúcho branco, certo? Porém, aí por isso que eu disse que eu separo as coisas, porém, as danças tradicionais, tá? As danças tradicionais e o perfil cultural brasileiro do gaúcho, tá? Perfil cultural brasileiro do gaúcho é esse homem branco de olhos claros, né? E postura ereta, certo? Esse é o perfil cultural brasileiro. O Ederson comentou alguma coisa ali, provavelmente ele está falando que nós sabemos que o Brasil pensa diferente. Eu estou falando da minha visão, certo? Da minha visão de estudo e vivência, certo? Então, assim, nas danças tradicionais, como o Rosa disse, a gente recebe arquétipos para montar esse corpo. E nesses arquétipos, falando de postura, quando eu dançava, tá o Bolinha aí, que é da mesma geração, a gente dizia que tal dança a gente dançava em postura brasileira, tal dança a gente dançava em postura espanhola, certo? Então, a postura brasileira, nós podíamos relaxar um pouco mais o corpo. Já a postura espanhola nos impunha esse tônus ereto, esse peito elevado, certo? E o corpo todo rígido. Então, assim, como dança, esse ser, esse corpo, se molda conforme a descrição que foi passada, né? Então, tudo isso para nós sempre veio contra o que a nossa naturalidade traz, que é o que o Rosan falou, né? A gente não sabe da onde vem, a gente não sabe, mas é uma coisa natural, né? Que a gente tem um molejo, um swing. Eu também fui criado dentro, frequentando a igrejinha da minha vila lá, que é a igreja de Santa Rita, e pouco frequentando as religiões afro-brasileiras. Porém, quando eu me mudo para cá, para o litoral do Rio Grande do Sul, em Tramandaí, onde eu resido até hoje, quando eu me mudo para cá, eu começo a conviver com isso de uma maneira mais natural, mais tranquila, e todos aqueles estudos que eu falei lá, que eu tive, começaram a fazer sentido para mim. Porque, inclusive, o Paixão Cortes tem um livro que ele fala, Os Batuques do Sul, não me lembro o título do livro, tá? Que ele fala disso,
certo? E o Rio Grande do Sul é, sim, lá na fronteira a gente sabe que a grande maioria das pessoas frequenta, sim, a Igreja Católica, mas também frequenta as religiões afro. Lá na fronteira, isso é comum. Então, assim, a gente já vem com esse sincretismo natural, porque não tem mal algum tu ir à missa e ir a uma sessão do candomblé, ou seja lá do que for. E sendo Livramento e Rivera duas cidades, dois países que se juntam, o candomblé é muito forte no Uruguai, muito forte. Não só como religião, mas como ritmo, né? Então, assim, a gente vivencia isso muito. E o nosso corpo traz as experiências que talvez o nosso subconsciente, o nosso inconsciente vai adquirindo. E aí vem... o candomblé já dá a linha da rítmica desse corpo, né? Dessa corporeidade ali. Exato, aquela batida dos tambores. A gente já sacode o corpo aqui, ó. Tá? E é branco, é preto, é azul, qualquer que for a cor. Qualquer que for a raça vai ter e vai se conviver, como o José disse, se ele for criado ali, ó, ele vai trazer esse swing com ele. E aí, quanto aos dançarinos negros, quando a gente se entra no movimento tradicionalista gaúcho, a gente se adapta àquilo ali porque é uma regra. Então, se tu quer conviver com qualquer... como eu disse, é cultural, a cultura da humanidade é assim. Tu quer conviver naquele segmento, tu te adapta àquela regra. Não que tu tenha que ser refém dela, mas tu te adapta a ela. Então, por que nós somos diferentes, nós, os negros? Tá? E aí o Rosan fala, e todo negro que entra lá, ele é diferente por diversos motivos. Primeiro, porque ele é uma referência. Ele é o negro no meio da maioria branca. Segundo, porque ele tem um corpo que fala diferente. Apesar dele estar adaptado àquele momento ali. Ele tem um corpo que tem uma genética, que tem um trabalho motor diferenciado. Então, ele se apresenta diferente no palco. E outra coisa, a identidade artística nos obriga, ou melhor, a identidade cultural, a opressão do passado, a nossa luta pelo nosso espaço, nos obriga a querer ser sempre um dos melhores. Não ser melhor que ninguém, mas sempre estar entre os melhores. Então, o querer estar entre os melhores nos obriga a ter uma identidade, nos obriga a ter uma veracidade no que a gente aplica quando a gente vai para o palco. A nossa dança, ela sai com todo o corpo, porque a gente não vai para ali para ser mais um dançarino no palco. A gente vai para ser um dos melhores dançarinos naquele palco. Então, isso é um diferencial. Por isso esse destaque, que quando se via dançar lá no passado, o Estância da Serra, tinha o Maninho, quem é aquele rapaz lá, que era o negro dançando no meio de tantos brancos, e ele dançava bem, mas o Maninho dançava chula. Eu estou falando do Estância da Serra, que é um grupo aqui do litoral de Osório, certo? Quando se via o Juventude na época do Rosan dançar, era aquele, quem é aquele lá? Quando se vê o Tomás Luiz Osório lá em Pelotas, o Zé se destaca. Por quê? Porque além de nós sermos uma referência racial ali de conquista de um espaço, sim, porque cada um que entra num grupo de danças, e que nem eu disse, que se sujeita às regras daquele momento, e que convive com aquilo, ele tem a diferença. Se adapta, mas ele não perde essa essência da corporeidade genuína dos negros e negras. Então, assim eu acho que responde um pouco ao Thiago, né? Porque todos nós temos a nossa vivência, a nossa matriz de corporeidade, vamos dizer assim, né? Que ela vem desde da tua ação, do tipo de música que tu ouve, quando tu começa a dançar, o que te motivou aquilo, né? E aí, a formação esquelética, músculo-esquelética, né? Como é que vai se dando, quais são os ritmos
e as atividades, né, que a pessoa põe na vida e que vão organizando o corpo do cara, né? Porque, querendo ou não, o cara que dança desde 8 anos de idade, a organização musculoesquelética dele é aquilo, né? Ela é moldada por aquilo. Perfeito, e isso a gente tem visto atletas que, quando começam a dançar, atletas de alta performance. Eles dizem que descobrem músculos que nunca tinham utilizado no corpo dele, porque realmente é uma preparação diferenciada. Então, quando a gente fala nessa cultura corporal do povo gaúcho, dessa matriz branca das danças tradicionais do Rio Grande do Sul, como é que é se adaptar, e de que forma a gente, nós negros, nos colocamos ali, nós já nos colocamos dispostos a vivenciar aquela experiência, certo? Tanto é que, por vezes, e muitas vezes, a gente tenta levar coisas de matriz afro-brasileira para dentro, e a gente leva, e a gente acaba descobrindo em alguns brancos preparações de corpo melhores que muitos negros. E eu falo por mim, que quando eu fui ter essas experiências aqui, fui lidar com a cultura litorânea, que tem muito do afro, muito do afro, eu sofri muito. A cultura da fronteira, de fronteiriço, de corpo reto, de imposição, ela não tinha isso. O próprio clássico, a própria dança clássica, que me molda nos trejeitos, que me organiza, que me faz encaixar o tronco, cox para dentro, aquela história toda, né? Todos nós conhecemos, né? Aí, daqui a pouco, tu tem que... Aquilo ali é aquilo que tu teve uma vida para tentar encaixar, e a vida inteira tu cuidou para aquilo ali estar encaixar. Daqui a pouco tu tem que relaxar e fazer com que ele se mova para frente e para trás. Mas tem uma música do Gilberto Gil que ele chama a atenção, que é hora de salvar a pelvis, né? Então, é chegada a hora de salvar a pelvis. Soltá-la como Elvis, né? Dançar e soltar mesmo. Enfim, guris, Robson, eu agradeço. Eu na sua fala, você trouxe aí Dona Nelma, e aí a gente tem que dar um salve para essa educadora, né? Que lá na sua infância plantou essa semente de entender essa diversidade, né? Porque realmente a história, ela vem sendo contada sempre a partir desse ponto de vista eurocêntrico, branco, né? Como se o branco que fundou tudo, que criou tudo, quando temos consciência de que nossos ancestrais criaram muita coisa, né? Que os teatros, que a beleza da cidade foi construída, né, em muito sobre a mão de obra negra escravizada, né? E que hoje a gente tem que olhar para os mais inúmeros patrimônios da humanidade e entender qual é a colaboração e a contribuição da pessoa preta, porque muitas vezes existe, só está invisibilizado. É verdade. No meu trabalho de mestrado, guris, eu falava uma coisa assim, que a identidade cultural do Estado é diversa, né? A gente não pode reduzir a uma coisa só, mas que tem muitas imagens de controle, até mesmo que se elege, né? Quando você vai fazer uma curadoria de imagens para poder representar determinado segmento, é uma escolha também estética dizer, olha, quem é que compõe esse lugar, quem é o corpo que vai para a fotografia, né? Quem é o corpo que vai ser talhado ali para representar o legítimo gaúcho, né? Não, mas poderia ser um corpo negro, né? Não teria problema nenhum. Perfeito, mas é isso que eu digo. Esse convívio da fronteira nos faz ver imagens de homens negros bem piochado, montado a cavalo e fazendo história. Nos faz ver. Isso é uma coisa. Se eu estiver mentindo, Rosan, que a nossa vivência sempre nos trouxe isso. Os grandes domadores da fronteira, que domavam os cavalos, que preparavam os cavalos para tudo lá, tu vai ver a grande maioria capatazeando instâncias. Era o corpo da lida, né? Era o corpo da lida, então era o corpo do movimento. Aquele corpo que estava dado para o corpo intelectual. Vai lá, Rosana.
Olha, Muito legal isso que o Robson apontou, porque eu venho de uma família né, de pai e mãe negros, todos trabalhadores de estâncias, então todos cavaleiros, todos, né, com essa coisa de cuidar do cavalo, de cuidar do gado, de cuidar. Então, o peão do Rio Grande do Sul, né, o que trabalhou para os senhores do Rio Grande do Sul, é o negro, então também há essa figura, né, desse negro cavaleiro, desse negro. O problema, no meu ponto de vista, e que eu acho que aí é que entra a nossa proposta de live, vai um pouco de encontro com o que o Manuel falou, né? Quais dessas representatividades e quais dessas imagens estão sempre vindo à tona e estão sempre sendo colocadas como a imagem, né, do gaúcho? Eu Perfeito, concordo Rosé. plenamente com o que o Robson falou, eu tenho esse imaginário e tenho essas imagens na minha cabeça, mas se a gente pautar, se a gente pautar a nível Brasil, qual é? Eu chego aqui no Rio de Janeiro com as pessoas me dizendo, tu é gaúcho? Mas como é Não, que é mas isso? Tem preto no Rio Grande do Sul? Então, a nível de Brasil, muitas pessoas entendem que o Rio Grande do Sul não tem negro, ou se tem, é muito pouco, né? Então, não, a única questão que eu trago em relação a isso é o que está sendo colocado, né, como... Pode falar. Não, perfeito, Rosa e Manuel, perfeito. Aí o Tiago colocou discurso decorrente, verdade, cara. É isso que eu estou falando. Eu não tive essa formação e eu sei que essa formação ela não é verdadeira. Eu não tive esse perfil. Então, por isso eu estou aqui. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu cheguei. Porém, o que a cultura mundial sempre fez foi assim, é a identidade do belo, né? É aquela identidade do belo para quem? Para quem está montando aquilo ali. Então é isso. Qual o perfil que se apresenta? Se apresenta esse homem. Eu já fui barrado no aeroporto porque eu estava em Foz do Iguaçu, porque eu estava indo dar aula para um CTG, né? E o CTG e o pessoal do aeroporto, e aí pegaram, eu estava levando um microfone sem fio, e o pessoal do aeroporto perguntou, o que tu veio fazer? Eu vim dar aula de dança. Aonde tu vai dar aula? No CTG Charrua. E aí ele diz assim, no CTG, eu de boné, eu com esse meu estilo propriamente gaúcho, tipicamente gaúcho, né? Os caras deram risada, cara, tá, fala a verdade, tá, tu é professor de dança, acredito. Mas onde tu vai dar aula? Eu disse no CTG, e os caras davam risada e não acreditavam, cara. Não associavam essa imagem, né, de um homem que usa um boné que pode ser um bailarino de balé ou de CTG ou um professor. Exatamente. Então é o estereótipo, né, cara? Então, assim, isso é a perfeição de identificar a fotografia, né, que se passa essa fotografia do homem branco, claro, de olhos claros, né, descendente de europeu, que o Sul, que se passou do Sul, culturalmente no Brasil. Se elegeu, né, como uma imagem para representar, quando na verdade existem tantas outras, né? E eu não tenho dúvida de que o trabalho de vocês durante o período Rosão, hoje em dia não está mais tão próximo do movimento tradicionalista, mas ainda tem uma relação muito íntima. Mas eu não tenho dúvida que o trabalho de vocês desmonta muito isso, porque só esse histórico, né, Robson, quando você traz essa história da família, né, da fundação de um espaço cultural pela sua família, já traz toda essa herança, né? Já traz para a cena. Os corpos, eles falam por si só. Pessoal, a gente está se encaminhando para finalizar. Eu vou fazer uma pergunta e daí a gente finaliza, né, com uma última situação, mas para trazer para a memória, muitas vezes, os homens que são apagados, né, porque historicamente nossos corpos são os corpos mais matáveis, né? Na nossa expectativa de vida é pequena, né? A polícia promove, né? O Estado promove uma violência genocida contra jovens negros em todas as periferias do Brasil e do mundo. Eu queria que vocês trouxessem para nós as referências de homens negros, gaúchos ou não gaúchos, mas dançarinos, coreógrafos e CTGs,
que tiveram performances marcantes, sejam na administração do CTG, porque quando você traz a história do seu avô, cara, me emociona, né? Porque é uma história que a gente tem que relembrar sempre. Olha, quem foram? Foram a galera lá atrás que fez a coisa acontecer. Enfim, nomes de homens e, assim, uma fala breve. Fulano de tal me emocionou quando eu vi ele dançando em tal ano, lá no tal clube, em tal CTG, ou fulano de tal me emocionou, é uma pessoa que me marca a minha história, porque foi um gestor de um centro de tradição gaúcha, enfim. Podemos fazer isso? E aí tem que ser breve, assim, fala um nome e uma história rápida, e aí passa para o outro. Aí fala o nome e uma história rápida, a gente fazer pelo menos 2 rodadinhas, pode ser? Robson, vai lá, fala aí. Homens negros que marcam essa sua história dentro do CTG. Cara, primeiro eu acho que a minha história artística é marcada por um vídeo que eu assisti, um VHS que eu assisti uma vez, que o meu pai, ou um amigo, não lembro que foi, que eram 2 sapateadores negros, Nicholas Brothers. Aqueles caras ali foi fundamental como personalidades negras, certo? E meu avô, que inclusive na minha foto do Instagram, do perfil do Instagram, foi uma ideia do menino que é fotógrafo. Ele me pediu alguma coisa, o projeto dele é Vida Retratadas, Ayrton Alves. Ele foi meu aluno e o projeto dele é Vida Retratadas. E ele me pediu que eu tivesse alguma referência para minha foto de perfil do Instagram. E a referência foi esse lenço que foi do meu avô. E, como eu te disse, por diversos motivos, por ser um homem justo, por ter criado muitos filhos, por conviver nesse ciclo social, enfim. Essas referências, assim, para iniciar. Vai lá, Rosana, por favor. Cara, são... Ups. Pessoal que tiver Eu tô com outro negócio aberto aqui, só um pouquinho. Ok, Rosana. Pessoal que tiver com celular aí, ou que tiver com o microfone, com o mic aberto, se puder fechar para não dar eco também. Gente, muito legal, assim, eu vou precisar realmente sair agora por conta de uma outra reunião que eu tenho, mas são tantas referências, né, cara? Agora o Robson traz aí a referência do Nicholas Brothers, que é, né, incrível, né, cara? Uma dupla de dançarinos incrível. Mas eu tenho uma referência, cara, que eu nem sei o nome do dançarino, mas eu me lembro o primeiro Enart que eu fui com Juventude, em 2007, eu vi um negro dançando no CTG Gildo de Freitas. Eu não sei o nome desse dançarino, o Robson deve conhecer. Um negro com dreads enormes, assim, e ele era o único negro daquele grupo. E eu achei aquilo, cara, eu achei aquilo incrível e foi uma das grandes motivações, assim, para eu continuar dançando, para eu investir nessa coisa do Enart, né? Porque o Enart é o sonho de todo dançarino que vem do grupo juvenil, vai dançar o Enart, é dançar no grupo adulto, né? Ego Testa, Bolinha relembrou aqui. Tinha ele cara, e o Djalma no grupo do Gildo, 2 negros, assim, sabe? Eram eles dois, mas eu lembro dele por conta do visual dos dreads, que ele do tinha, visual, exato. dos dreads e de toda a coisa que ele tinha com o corpo, né? Mais uma vez esse assunto do corpo, né? Então eu acho que ele é uma pessoa muito forte, assim, de referência que eu tenho dessa questão de homens negros, né? E, cara, e não tenho como deixar de lembrar de um colega de grupo que me ajudou muito na minha ascensão de grupo enquanto dançarino, cresceu dançando comigo, dois colegas, 2 homens negros, 2 dançarinos, Rafael Martins, é um amigo de longa data também, assim, que cresceu dançando comigo, e o Alisson Becker, os 2 dançarinos de Alegrete. Eu nem sei se o Rafael Martins não dança mais hoje, o Alisson, acredito que ainda é um dançarino. O Alisson foi parceiro meu também, quando a gente se aventurou, né, no balé clássico, na dança contemporânea. Então são essas referências aí que eu consigo lembrar agora de um momento, assim, que alavancaram também essa minha vontade de dançar e de colocar a expressão para fora, né, gente?
Gente, muito obrigado aí. Eu vou Rosane, precisar nós me que retirar. agradecemos. Rosane, nós que agradecemos. Peço desculpas por ter extrapolado seu horário. A conversa está maravilhosa, mas a gente só pode agradecer e pedir desculpas, viu? Gratidão, negão. Não, tudo certo. Beijo teu coração, meu irmão. Gratidão. Beijo a todo mundo aí, tá? Beijo, tchau, tchau. Eu acredito que a gente pode dar encaminhamento aí para poder... Tchau, tchau, Rosane. Eu acredito que a gente vai dar encaminhamento também para finalizar, Robson. Eu vou pedir para que você finalize hoje, né? O Rosane precisou sair, compartilhando conosco alguma das coisas que você, enquanto coreógrafo, né? Sonha, né? Assim, uma coisa que você sonha, que você, se hoje eu tivesse um baita de um financiamento para produzir algo, né? Algo que, enfim, que tivesse assim um eco grande na sua carreira, na sua caminhada, algo que você acha que seria muito legal produzir, que seria assim um sonho no âmbito da arte? Cara, eu vou realizar um sonho que tem muito a ver com a cultura gaúcha, e é uma luta que eu venho falando muito disso, até o Thiago, no dia que a gente convidou ele para participar lá do nosso curso, brilhantemente ele falou dessa questão de que a nossa cultura gaúcha ela é muito distanciada do resto do país, porque nós, né, e aí quando eu falo nós, movimento tradicionalista gaúcho, porque, cara, eu separo muito isso, movimento tradicionalista gaúcho e gaúchos, certo? Porque a gente tem um movimento que foi criado para cuidar da tradição e que criou regras, né? E aí eu acho que até o Ederson, quando eu estava falando, o Ederson ainda citou, mas o movimento tradicionalista gaúcho, ele prega essa figura, e eu acho que sim, não tenho certeza que sim, sabe? E esse sonho, meu sonho é fazer uma coisa com que a cultura gaúcha seja vista de como ela realmente é. Quando eu digo como realmente é, como a gente realmente faz, porque ou ela ganha uma cor totalmente diferente, ou ela ganha um sentido pejorativo, diminutivo, sabe? E eu não estou falando de ser feita aqui, no Rio Grande do Sul. Estou falando de ser feita num grande palco, de ser feita como um todo. Mas para que isso aconteça, primeiro a gente tem que romper a barreira aqui. Porque nós temos grandes artistas e nós nunca produzimos um grande espetáculo. Nós, gaúchos, nunca produzimos para nós. Quem dirá produzir para o resto do mundo? Então, se nós somos fechados, se nós estamos encerrados dentro de casa, como é que nós vamos enxergar através da janela? Como é que os outros vão enxergar para dentro? Não tem como, sabe? Então, é um grande sonho que eu tenho. E eu venho lutando há muito tempo com isso. E quem me conhece sabe que, quando eu digo venho lutando, porque eu busco sempre não separar negros e brancos, héteros e gays, homens e mulheres. Cara, eu sempre falo isso e muita gente pensa que é demagogia, mas eu penso no todo. Eu penso no todo, que enquanto nós não pensarmos como todo, nós vamos estar separando. Quem nunca sofreu um ato racista sempre vai dizer que é mimimi. Quem nunca sofreu um ato homofóbico sempre vai dizer que é mimimi. Sabe? Mas nós temos muitas pessoas que usam disso para se promover. E nessa promoção deturpam os verdadeiros sentidos dessa luta, os verdadeiros sentidos de nós buscarmos essa igualdade. Quando eu digo igualdade, é igualdade humana, igualdade de ser. Que
A mulher é o que ela quiser ser, o homem é o que ele quiser ser, o gay é o que ele quiser ser, o negro é o que ele quiser ser. Basta que ele acredite e que ele tenha a idoneidade de fazer as coisas pelo bem de todos. Tá? Chega de nós tentarmos provar que nós somos capazes. O melhor jogador do mundo, inegavelmente, é um negro. O presidente mais falado do mundo é um negro. E se tu ficar em dúvida, escolhe um dos dois, um que governou e mudou o sentido humano da África, ou aquele que dominou a maior nação do mundo. Que dominou, não, com perdão, usei para dominou, que foi eleito pelo povo para ser o governante da maior nação do mundo. Ele não dominou, ele foi eleito pelo povo. Então, precisamos ainda insistir em provar que nós somos capazes? Nós temos que pedir igualdade ainda? Eu penso que o momento que nós vivemos, e quando a gente fala em gauchismo e negritude, sabe, dói um pouco saber a verdade, dói um pouco enxergar a verdade. Eu não tapo os olhos para isso, bem pelo contrário. Eu tenho orgulho de hoje ser abraçado e, como disse, ser convidado pelo Núcleo de Folclore de uma das maiores universidades do Brasil para falar sobre negritude dentro de um segmento que tem a sua maioria branca, que é o tradicionalismo gaúcho. Eu tenho orgulho de ser chamado dentro do movimento tradicionalista gaúcho para falar sobre tradicionalismo gaúcho, por ser referência no que eu faço. Então, eu tenho orgulho de estar aqui, Manuel. Eu tenho orgulho de ter o abraço de vocês, que tanto fazem pela nossa cultura, que formam artistas, cidadãos, educadores dentro dessa universidade, com um pensamento aberto para o todo. E não com um pensamento afunilado que vitimiza tudo, não. Com um pensamento amplo de cultura, nacionalidade, raça e humanidade, cara. Então, assim, todos os meus sonhos se baseiam nisso, em nós fazermos algo, tá? E que não é difícil de realizar, de nós fazermos algo para o todo e por todos. Gratidão, Robson, pelo compartilhamento, pelo momento, pela aprendizagem. Eu aprendi muito com vocês, né? Com você, com Rosan. Com Rosan foram quase 5 anos ali, né? Convivendo intensamente em Santa Maria durante o período da faculdade. Com você, não tenho dúvidas que a vida ainda vai nos possibilitar muitos encontros aí para a gente poder conversar, papear, trocar muita ideia sobre dança, sobre a nossa presença na dança e a nossa permanência, né? Porque também tem isso, a gente precisa consolidar a nossa permanência em alguns espaços que, porventura, ainda querem nos fazer se sentir como parte fora, né? Quando, na verdade, a gente é integrante da coisa toda, a gente faz muita coisa acontecer. Fico muito feliz, né, de ter conduzido esse momento a convite do professor Tiago, do Núcleo de Folclore. Não tenho dúvidas que, em breve, né, surgirão novos assuntos, novas temáticas para que a gente possa dialogar, seguir conversando, seguir aprendendo, né? Hoje mesmo citamos bastante algumas pessoas aí que em breve serão contactadas para que a gente siga conversando e aprendendo e construindo conhecimento, né, a partir desse fazer, né? Estamos falando todo o tempo de práticas artísticas, práticas corporais, e que têm em comum o fazer. A gente está falando do que se faz, do que
fulano fez, do que fulano viu, do que aprendeu. Exemplo, essa é a melhor forma da gente. Oiê. Acho que deu uma travada ali no Manu, Robson. Ah, certo. A gente começa a chegar nesse horário e acaba a concorrência da internet acaba ficando maior, né? Perfeito. Perfeito. Voltou, Manu, voltou. Não, mas vou aproveitar então que eu já tive que me meter aí já para agradecer a presença do Robson e do Rosan, né, e do Manel, enfim. É um tema, logicamente, que não se esgota, né, gurias? Enfim, são muitas as provocações e minha pergunta foi bem nesse sentido de provocar, ou seja, para a gente pensar junto, né? Não temos verdades absolutas aí, é importante que a gente possa dialogar com diferentes lugares de fala, com diferentes pontos de vista e histórias, né? Porque é só nisso que a gente se forja como pessoas, né, mais, como dizer, um pouco mais complexas, né, que não, mais críticas, que não naturalizam as coisas, porque o nosso lugar é só o nosso lugar, né, o mundo tem todos os outros que tá movidos aí, mas como eu escrevi no chat, Robson, sinta no Folk, Pel, enfim, como uma casa de vocês aí, sempre contem conosco como parceiros aí nessa trajetória e, como disse o Manuel, bom, no nosso caso não é a primeira, né, mas assim, com certeza não será a última, e que tenhamos aí outras parcerias e projetos aí pelo futuro, viu? Obrigadão. Gratidão, Robson, gratidão, Tiago. Robson, você falava ali da importância de nós, enquanto professores, né, na formação de outros professores, e eu só quero finalizar te dizendo que hoje aprendi muito, e sem dúvida todas essas lições que eu tive hoje com um profissional da arte que está muito mais localizado no campo da coreografia, da feitura da coisa, né? Sem dúvidas vão resbalar lá na sala de aula, vai resbalar lá na formação de professores, viu? Porque a partir de hoje, eu não te conhecia, mas a partir de hoje é também uma referência para mim, no sentido de aprender, de escutar e de dialogar sobre essa temática que é tão cara na formação de um professor comprometido aí com a cultura local, com a cultura nacional e com uma reorganização desse pensamento acerca do que é homem, do que é mulher, do que é negro, do que não é, e do que é humano, ok? Muito obrigado, gratidão, encerramos por aqui. Gratidão a minha. Manuel, gratidão a minha, Manuel e Tiago, parabéns a vocês, parabéns ao Núcleo de Folclore por abrir esse espaço para discussão, esse espaço, como disse o Tiago ali, para aprendizagem, para a gente se colocar no nosso lugar e perceber que o lugar do outro, às vezes, não é tão próximo do nosso e que a gente tem sempre muito a aprender. E, Manuel, se você aprendeu, então, nem se fala, cara. Que satisfação poder, como eu disse, falar com vocês. Agradeço ao Ederson, que foi a pessoa que promoveu, o Ederson e o Gilmar, que promoveram a eu conhecer o Tiago, né, que me abriu a cabeça para um monte de coisa, me fez revirar outras, né, e me deu confiança para uma coisa que eu sempre disse e sempre busquei, que era localizar a cultura brasileira, ou melhor, localizar na cultura brasileira onde estava a cultura gaúcha, e não num espaço separado. E o Tiago me fez refletir muito sobre isso, e por isso hoje eu tenho essa visão de que a gente precisa abrir as janelas. Então, eu que agradeço, Manuel, eu que agradeço, Tiago, Ederson, ao NuFolk, pelo espaço, né, por contribuir com uma realização imensa que é falar disso, né, que eu sei que, por alguns amigos que me mostraram da minha importância hoje dentro desse movimento como negro, né, para referenciar outros
que queiram fazer arte. Sem dúvida, muito obrigado mesmo. Sem dúvidas, queridão. Gratidão. Você falando agora dessa importância de trocas, há algum tempo atrás o pessoal lá da Bahia estava fazendo o fórum de quadrilhas juninas e eu citava com uma colega que é pesquisadora lá na Bahia, olhe, vocês precisam fazer mais trocas aqui com o Sul, se conhecerem, porque talvez a dança não tenha nada muito parecido, ou tenha, mas em termos de organização, né, da instituição, da cultura, do modo como se reúne em torno da dança é muito parecido. Então, essas trocas vão ser sempre muito importantes e muito interessantes para poder ver como que se opera, como é que se trabalha, né, como é que está se produzindo essa cultura aí em torno da dança. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que encerramos por aqui. Boa noite a todos, viu? Gratidão mais uma vez. Espero que em breve tenhamos mais oportunidades de nos encontrar para seguir estudando juntos. Gratidão.